Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os vírus, que são denominados parasitas intracelulares obrigatórios. Pelo fato deles não possuírem células, muitos cientistas classificam eles como seres não vivos, mas eles têm a capacidade de se reproduzirem, se multiplicarem quando invadem um outro organismo. Tá? Pode ser uma bactéria, uma planta, um animal. Tá? Aí o vírus ele invade esse organismo e consegue se multiplicar. Então, um caso à parte, por quê? Do latim vírus, vírus significa veneno. Ele foi descoberto aí pelo biólogo russo Dmitry Ivanovsky e também por Louis Pasteur, o mesmo da pasteurização em 1884. Características de um vírus, eles são extremamente pequenos. São acelulares, como eu falei, não possuem células, não possuem nenhuma estrutura celular, a composição química básica é formada por proteínas e um tipo de ácido nucleico apenas, ou o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? Nunca os dois em um mesmo vírus, tá? Os mais complexos podem apresentar lipídios, né, gordura, e glicoproteínas presos ao capsídeo. Como eu falei, são parasitas intracelulares obrigatórios. Apresentam especificidade celular. As estruturas virais, quando fora da célula hospedeira, é chamado de vírion. Proteínas virais organizadas formando um envoltório, capsídeo. E alguns vírus possuem em torno do capsídeo um envelope externo protetor, geralmente constituído por lipídios e glicoproteínas, por muitas vezes proveniente da membrana da célula, do seu hospedeiro. A estrutura de um bacteriófago. Bacteriófago são os vírus que atacam as bactérias. A gente tem o vírus aí da varíola. Nessa imagem aqui, a curiosidade, olha só a quantidade de formatos diferentes que os vírus possuem, né? Você tem ali o vírus da herpes, que é uma doença sexualmente transmissível, vírus da varíola, da poliomielite, adenovírus, vírus do mosaico do tabaco, que ataca as plantas. Como eu falei, o vírus pode atacar bactérias, plantas e animais, tá? Bacteriófago ali, que é um invasor de bactérias. E a gente tem o nosso coronavírus, chamado de corona, né? Porque ele tem o formato de uma coroa. A gente vai ver agora os formatos que os vírus possuem, né? Também. E o ciclo reprodutivo viral também aqui. Olha só. São dois os ciclos reprodutivos dos vírus. Ciclo lisogênico e ciclo lítico. O ciclo lisogênico age da seguinte maneira aqui. A bactéria não infectada, o vírus ele vai lá, ele invade essa bactéria, ocorre adesão do vírus e injeção do seu DNA. Tá? A integração do DNA viral no cromossomo bacteriano e a divisão da bactéria e transmissão às células filhas do DNA viral integrado no cromossomo bacteriano. Observem com atenção essa imagem. Agora o ciclo lítico. Nós temos aqui a bactéria não infectada, no interior dela o cromossomo bacteriano. O vírus ele vai se aderir a essa bactéria, adesão do vírus, injeção do DNA, ele vai colocar o DNA dele dentro dessa bactéria e ocorre a multiplicação do DNA viral, destruição do cromossomo bacteriano e síntese das proteínas virais. Em seguida, associação do DNA e proteínas virais com formação de novos vírus e, por fim, rompimento da parede da bactéria e liberação dos novos vírus. Agora eu vou falar um pouquinho do vírus HIV. Né? Os primeiros casos ocorreram em 1970. Né? Ele possui um envelope externo, possui 2 moléculas de RNA e algumas moléculas de enzima transcriptase reversa. Fabrica DNA a partir de RNA, por isso se chama retrovírus.
Ataca as células de defesa do sangue, linfócitos T, CD4. Temos dois tipos de HIV, HIV1 e o HIV2. A reprodução do vírus HIV. Ocorre a fixação do vírus à membrana celular, a penetração do capsídeo, o envelope não entra, liberação do RNA viral, em seguida, fabricação do DNA a partir do RNA do vírus, que é a transcriptase reversa, penetração do DNA viral no núcleo celular, integração desse DNA do vírus ao cromossomo da célula, tá? Fabricação de RNA viral, fabricação de proteínas virais, união do RNA e das proteínas do vírus, formação do capsídeo, incorporação de proteínas virais à membrana e eliminação dos novos vírus por fim, tá bom? E os vírus, eles possuem vários formatos, de hexágono, formatos esféricos, tá? Então, existem o coronavírus, mais uma vez, né? Ele se chama corona, curiosidade, porque ele tem um formato de coroa. Os vírus são microscópicos, né? Impossíveis de se enxergar a olho nu, tá? E ele é um parasita intracelular obrigatório, não possui células, por isso que muitos biólogos, cientistas, muitos pesquisadores não consideram o vírus como um organismo vivo, ele não se encaixa em nenhum dos 5 reinos da natureza, tá ok? Na aula de hoje é isso, fico por aqui.